Shalom, Shalom Adonai, Haris Kairene. Estamos aqui para mais um momento juntos, mais uma aula, mais uma proposta exegética, mais um momento de transmissão de saber. Nós, na aula anterior, na parte ponto 1, trabalhamos alguns passos para o desenvolvimento da análise exegética histórico-gramatical, e ali nós colocamos os passos a passos, né, dessa exegese. Os passos que nós tínhamos para hoje, que é o passo a partir do passo 7º até o passo 9º, é mais indicações de materiais para o desenvolvimento não só lexical, semântico, como morfológico, mas também histórico, cultural e religioso, para poder ser os panos de fundo de pesquisa e para ser as fontes de pesquisa, tanto titular como complementar, a fim de o exegeta poder ter as suas ferramentas de pesquisa para desenvolver a preparação, não é, da sua exegese e a estruturação do seu desenvolvimento textual. Hoje, então, nós já vamos iniciar a partir do ponto 9.2, que já é um novo tópico, uma lição, um novo contexto, que nós já vamos falar sobre análise retórica. Então, hoje a nossa proposta de aula será voltada já dentro de análise retórica. Quando nós falamos de análise retórica, nós já vamos pensar, né, como está aqui no livro, na página, vamos ver rapidamente aqui qual é a página que nós estamos no livro, para nós podermos situar você que está aí nos assistindo e aprendendo nesta aula. Justamente como estamos, eu e o pastor Márcio, trabalhando na página 350, né, neste preparação de exegética, nós temos o novo ponto 2, que é análise retórica. Então vamos falar um pouco sobre análise retórica e vamos iniciar então essa aula hoje dentro desse contexto temático. Quando nós trabalhamos para análise retórica, o que nós temos que começar a pensar primeiramente são os resumos introdutórios, tá? Esses resumos introdutórios são aquelas questões de retórica, do estilo que o exegeta tem de processar a sua comunicação, de construir esse sermão, de construir essa tese, essa explanação que ele vai desenvolver de cunho exegético, tá? Então, os dois estudos mais significativos para essas possibilidades justamente é a argumentação retórica, tá? Que muitas vezes alguns autores exageram nelas, né, com as suas conclusões, mas ela é de suma importância, a argumentação retórica, tá? E a segunda ponto a ver dentro da argumentação retórica, que as críticas e os usos de categorias, muitas vezes retóricas clássicas, aferidas em algum texto, pode causar alguma circunstância ou situação que destitui o texto do seu contexto, tá? Então, é muito cuidado com algumas retóricas e alguns viés clássicos já dentro do que você está pretendendo de exegese, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que ver é o contexto literário. Eu sempre trabalho com essa perspectiva de análise do contexto literário, porque esse é o processo do texto bíblico que vai te permitir um olhar mais amplo, até para você poder pensar qual a bibliografia, qual os livros canônicos, qual a bibliografia, os livros seculares, livros teológicos, que você vai trabalhar para uma pesquisa a fim de proceder com essa exegese, tá? Outra questão também é a forma em que está inserida os evangelhos. Muitas vezes esse passo 9 é importante, porque a forma dos evangelhos é analisar a forma do material dos evangelhos, né? Ou seja, a forma que é encontrada no material dos evangelhos. Por exemplo, nós temos na crítica da forma a tradição oral, tá? Como o Midrash,
está desenvolvido, como o Tanakh está desenvolvido dentro do contexto do Novo Testamento. Midrash são os desenvolvimentos normativos que os judeus seguiam paralelo à lei mosaica. Tanakh são os escritos, ou corpos escritos veterotestamentário ainda anterior a ser traduzido para a Septuaginta, ou dentro do contexto de Septuaginta, tá? Então, vamos dizer assim, que essa tentativa desse contexto da vida original, do contexto original, como aqui está dito, é preciso avaliar principalmente a classificação e a análise dessas formas. Ou seja, qual é a classe que essa forma ela está dentro do contexto do Evangelho, ou dentro do contexto do capítulo, ou dentro do contexto da construção dogmática, doutrinária, teológica que você está abordando. Não é? Se ela é vamos supor, uma figura de linguagem, se ela é uma expressão coloquial, característica de cunho judaico, referente às tradições e culturas judaicas, se ela é postular a um ensino pedagógico de Cristo referente a elementos pedagógicos inclusos em suas parábolas, e aí vem as metáforas, vem as metonímias, as sinétoques, né? Que são figuras de linguagens que vão ampliar essa esfera justamente dos ensinos de Jesus dentro do contexto dos evangelhos. Então isso é muito importante atentar dentro do contexto exegético. Outra questão também importante, e que eu queria que você apontasse aí, anotasse, é a questão do sumário. O sumário, ou seja, como é que está desenvolvido esse contexto de ensinos, esse contexto de aplicações, esse contexto de desenvolvimentos dentro de cada classe de ação ou de cada desenvolvimento teológico dentro do contexto dos evangelhos, e aí você vai fazendo um sumário, você vai fazendo uma pontuação, uma identificação passo a passo do aspecto até cronológico, né, desses desenvolvimentos para ir compondo a sua estruturação exegética no aspecto até cronológico, tá? Outro fator também importante quando você está analisando as formas, analisar uma questão até que foi proposta por Barclay, né? Que foi William Barclay, que foi um grande exegeta, um exponencial da exegese, nós podemos até considerar, que é a avaliação crítica terminológica com várias possibilidades dentro do termo, com as aplicações que o termo tinha dentro não só do contexto teológico, sociológico, mas também filosófico, porque tem termos como exaviés, como o quesito logos. Logos, ele tem um sentido filosófico, tem um sentido teológico e tem um sentido sociológico que está correlacionado ao filosófico. Tá? Então, é muito importante pensar, refletir sobre essas questões terminológicas. Ou também uma análise da perícope. A perícope é aqueles subtítulos que às vezes tem, que são os enunciatos dos pequenos textos ou do texto global do capítulo, né? E aí, em cima dessa análise da perícope, você vai poder buscar outros autores que vão te indicar ou comentar, ou avaliar, ou analisar algumas perícopes que são de cunho histórico, cultural, e cunho histórico gramatical, ou cunho histórico social. E aí você tem que trabalhar essas possibilidades buscando em algumas ferramentas de pesquisa, certo? E aí a autora aqui indica até algumas ferramentas que você pode estar pesquisando para trabalhar a sua exegese. Agora, as questões históricas é muito importante nesse passo a passo, porque quando você trabalhar
por exemplo, Evangelhos e Atos, está trabalhando muito com a parte histórica. Epístolas tem a parte dogmática, a parte teológica, a parte sociológica, religiosa, mas também tem o seu fundo histórico, que é importante atentar para esses quesitos e para essas questões também. A forma apocalíptica, ela é uma forma que está sempre presente no contexto epistolar. Principalmente no contexto epistolar, nós vamos ter a forma apocalíptica sempre ali presente, e é preciso dar uma certa atenção para essa questão, principalmente porque fazendo um paralelo da forma forma apocalíptica empregada na categoria epistolar, no próprio Apocalipse e também no contexto Evangelhos, e aí fazer uma classificação e uma divisão e subdivisão dentro dessas formas apocalípticas empregadas, tá? E aí vamos ter formas apocalípticas que são relacionadas ao apocalipticismo judaico, a apocalíptica também judaica, e vamos ver também a questões apocalípticas neotestamentárias, mas também de cunho revelacional do Novo Testamento, no aspecto até de para dar de esperanças, né? Neotestamentárias, esperanças proferidas a partir de Jesus. Então, a teologia do Novo Testamento, principalmente, ela vai ter alguns clássicos que é importante você ter para pesquisar, e eu indico muito aqui até o que o autor colocou, porque eu também tenho, que é o Leonard Coupel, que é para mim uma obra singular para essa questão, principalmente do fundo histórico gramatical para desenvolvimento das formas apocalípticas, tá? Outra questão também, o Donald Crunden, né? Donald Crunden, que é essa teologia do Novo Testamento, ela é uma obra singular, e eu tenho aqui esse laranjinha ali, ó, é uma obra singular, não é? Para você ter na sua biblioteca, porque ele vai identificando o termo num contexto dogmático e sistemático que o autor está propondo, tá? A literatura secundária é aquela literatura que você trabalha pautada em artigos, livros diversos, livros de comentários, livros históricos, né? Livros de cunho sociológico, político, cultural, filosófico, não só no contexto grego e judaico, mas também no contexto latino, tá? E no contexto ocidente, para você fazendo uma ampliação e uma reflexão ainda maior dessa abordagens feitas no contexto vetero-neotestamentário, correlacionando elas com o contexto que nós vivemos. Aí nós temos periódicos, nós temos comentários, nós temos léxicos, que são materiais que são contributivos para esse desenvolvimento, tá? E aí o autor cita aí uma variedade de recursos para pesquisa histórico-gramatical e possibilita ao aluno e a quem está aí desenvolvendo esse curso dentro do que nós estamos propondo, uma série de indicações para poder trabalhar com a exegese histórico-gramatical. Ainda no passo 14, nós temos a tradução, que para mim é a parte mais significativa, é a tradução. Quando você já vai começar a traduzir e vai começar a desenvolver essa interpretação a partir de uma tradução textual, termo a termo, expressão a expressão, para construção no aspecto mais amplo e no aspecto mais, vamos assim, sintetizado e peculiar de cada um caractere que está ali expresso no texto, tá? Por exemplo, uma boa tradução, ela tem que ter o quê? Ela tem que concentrar, inverter as palavras do original para as palavras relevantes e convalentes a ela e equivalentes a ela no português, tá?
palavras que fazem essa equivalência no português. Então, isso vai refletir o estilo, vai refletir o espírito, vai refletir o impacto da originalidade, vai repetir a questão cultural, a questão da tradição, a questão sócio-histórico, sócio-político, sócio-religioso, e que você vai pegar aquele termo e vai olhar para aquele termo no contexto cultural, sócio-histórico, sociopolítico, sócio-religioso em que você está inserido na sua realidade, da sua nação, do seu povo, porque aí você vai traduzir esse termo de acordo com o que é interpretado, é pensado, é sentido, é significado essa expressão, essa palavra no contexto em que você vive, tá? Porque quando se faz uma tradução, você não pensa no termo só na integralidade do contexto terminológico que ele está inserido culturalmente, mas você pensa como eu vou adequar, como é que eu vou traduzir dentro de uma palavra que equivala, que seja equivalente a esse termo, apontando para a realidade que eu estou vendo, estou verificando à frente, dentro do contexto da proposta que está ali aferida, não só no termo, mas aspecto que esse termo venha corresponder com o sentido que o termo está empreendendo no contexto, dentro da cultura em que você vive, dentro da cultura e realidade em que o tradutor que está traduzindo o texto vive, e para quem ele está traduzindo, não é? Principalmente para qual povo, qual realidade que ele está traduzindo o texto, tá? Então isso é uma questão muito significativa, muito expressiva e de grande relevância para aquele que trabalha com a tradução textual. Outra questão também, tem um autor, e eu até já li muitas obras dele, que eu indico também nessa área da tradução, que é o Callon, tá? O John Beckman Callon, que justamente ele tem um livro pela editora Vida Nova, que é proposto a arte de interpretar e comunicar a palavra escrita. Então, ele é um livro que tem um certo aspecto significativo nessa questão de tradução, tá? Principalmente na questão de tradução textual e terminológica, muito importante. Agora, como que você vai fazer essa aplicação, como está lá no passo 15? A aplicação é quando você já vai pegar alguns livros, né, de interpretação para ir te situando e ir te orientando como é confessionalmente que esse termo, que essa aplicabilidade textual vai se enquadrar. E aí você vai ver no aspecto confessional como é que o termo tem uma abrangência, qual a abrangência confessional desse termo, qual a abrangência que ele alcança no sentido crença, no sentido da classificação de crença, até no contexto de cunho, vamos dizer assim, eclesiológico e eclesiástico em que você esteja empreendendo o termo. Tá? Então isso é muito importante você também analisar. Tá? Então esses são alguns pontos que o autor nos concede justamente para podermos ir compondo, né, e podemos ir analisando cada uma das propostas em que ele está empreendendo dentro dessa exegese. Então o livro mais importante para mim no contexto para poder a preparação de um sermão exegético, e até o que ele também indica, que é o do Graydon, Sidney Graydon, né? O Pregador Contemporâneo e o Texto Antigo, que é publicado pela editora Cultura Cristã, e ele tem um grande significativo, uma grande importância, tá? Então, nós vamos deixar a apêndice para a próxima aula, e nós já estamos concluindo praticamente este livro, este material tratado dentro dessa exegese do Novo Testamento, esse livro, que para mim ela serviu como uma introdução
não é? Nós ainda vamos trabalhar o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Vamos trabalhar o mês de janeiro todo e metade do fevereiro ainda com a exegese, para aí depois iniciarmos com a teologia bíblica do Novo Testamento e ficarmos ali nela uns 3, 4 meses, e para depois irmos para as outras duas partes concluintes, né? Que seria aí os sermões exegéticos do novo, dentro do contexto Novo Testamento, e depois a apocalíptica neotestamentária, tá? Então nós vamos trabalhar muito essa questão para podermos desenvolver, como nós estamos propondo aí, essa especialização dentro do Novo Testamento. Então, obrigado, estamos já concluindo e essa segunda parte, e na próxima aula nós vamos entrar na parte conclusiva desse livro, para depois partirmos para uma outra obra. Obrigado, estamos juntos e vamos em frente!